Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aí mais uma aula, de Geografia, dando continuidade ao capítulo 16, que vai ser aí o subtítulo Linguagem Cartográfica, Elementos de um Mapa. Bom, gente, vamos compreender aí agora, nessa aula, o objetivo dos mapas já entendemos, para que serve, que é o que? Colocar informações de uma área, de uma região, sobre um território, sobre uma região, um estado, um município. Então, é colocar esses elementos informacionais, nesse mapa, sobre a existência de algo que existe nele, e aí então podemos visualizar o que tem, o que existe em determinada área, ou sobre qualquer assunto determinado que a gente queira conhecer dentro de um território, certo? Bom, gente, então sendo assim, os mapas, ele possui uma linguagem própria, para poder especificar algo em um território, por meio do mapa. Então essa linguagem aí, ela pode estar dentro, de uma abordagem, que envolve os elementos da natureza, no caso relevo, vegetação, clima, os eventos, os aspectos aí que envolvem as questões sociais, como renda, população, economia, E assim, tendo essa linguagem natural, nós podemos então compreender melhor o que os mapas estão dizendo, o que ele está trazendo para a gente de informação. E o que contém nesse mapa, os elementos que vão estar representados nesse mapa, seja eles naturais, sociais, vão estar por meio de sistema de símbolos, uma linguagem aí, a gente vai observar as figuras, os símbolos, e também outros elementos que contém no mapa, Símbolos pode ser um asterisco, pode ser um triângulozinho, pode ser um retângulo, pode ser um quadradinho, pode ser um círculo. Então depende aí do que vai ser discriminado. Não existe um padrão, para poder colocar esses símbolos aí. E os outros elementos, como podemos ver, aqui no mapa, na figura, título, legenda, orientação e escala. Então, temos aí na primeira imagem de um mapa, mostra para a gente aí uma linguagem, ou seja, ele está dizendo algo para a gente. Então, o que está dizendo esse mapa para a gente? Por meio do título, Mulheres na população economicamente ativa, ou seja, mulheres que estão trabalhando, ou seja, estão no mercado de trabalho. Período aqui, 2014, então é do ano de 2014, certo? Depois temos as legendas. As legendas, pessoal, segue cores, E dependendo das cores mais claras, está dizendo, por meio da numeração, algo específico no mapa, Então temos aqui mulheres na população economicamente ativa, porcentagem, Então nas regiões mais claras temos 39,01, que vai até 41,50% de mulheres ativas dentro do mercado de trabalho. Conforme a cor ela vai modificando, ficando mais escura, esse número aqui vai aumentando. Então, ele aumentando, nós vamos observar lá no mapa que as regiões mais escuras, que são as regiões aqui, Nordeste, Sul e Sudeste, mostra para a gente que as mulheres estão mais ativamente, participando mais ativamente do mercado de trabalho, ou seja, estão mais dentro, estão mais empregadas, digamos assim, estão trabalhando mais aí, mais registradas no mercado de trabalho. Então, essa é a legenda. Depois vem a orientação, que no caso aqui serve para a gente nos orientar,
aqui, né, a estrela aí, digamos aí, a rosa dos ventos, né, mostrando para a gente, né, o sentido norte, sul, leste, oeste. Então temos aqui os iniciais, né, das referências. Então aqui norte, embaixo sul, em cima, melhor, cima norte, embaixo sul, lado direito leste, lado esquerdo oeste, né? Serve para a gente saber qual as regiões, em qual posição que ela está. Depois temos a escala. A escala aqui, né, permite, né, nós conhecermos aí a distância em quilometragem, né? Então, a gente consegue aí, né, ver o território representado em um mapa, né, de precisão ser reduzido para isso. Ou seja, no caso aí, temos 500 e... Deixa eu ler aqui, que não está dando para enxergar. Só aumentando aqui. Então, temos aqui, ó, para que um território real possa ser representado em um mapa, ele precisa ser reduzido. Para isso, é importante manter uma proporção entre a dimensão real do território e sua representação mapa. Essa representação é chamada de escala. Então, no caso aqui, temos o tamanho aqui reduzido 595, né, quilômetros, né? Então aí nós conhecemos, né, a região por meio da redução, porque não dá para pôr, né, a representação de todo o território no papel. Então ele é reduzido, né, reduz, no caso aqui, ele foi reduzido em 595, né, quilômetros aí, no caso, né, para poder observar todas as regiões, né, todos os territórios, todos os estados, certo? Vamos voltar. Bom, então, eu não falei aqui, falei da orientação, falei de todos. Bom, então voltando nessa questão da escala, né, gente, nós podemos entender que mostra quantas vezes o objeto foi reduzido, né? Então, no caso, né, temos aí várias demonstração, né, dessa redução, que segue aí em escala gráfica, né, por meio aí de quilômetros, e depois a escala numérica, não é? No caso aí, né, temos aí uma numeração que é o quê? 1 de 50 mil. No caso aí, temos aí uma representação de uma área que, para poder visualizar ela no mapa, ela foi reduzida 50 mil vezes. Por quê? Porque para poder visualizar algo, precisa reduzir muito, né? Então é como se fosse um zoom, né? Quando abrimos o mapa, né, o Google Maps lá, você quer enxergar o estado de São Paulo, você vê lá o mapa desenhadinho no Google, né? Mas agora você quer enxergar, por exemplo, dentro da cidade de São Paulo, eu quero enxergar a Avenida Paulista. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou dar um zoom nesse mapa, vou aproximando ele para eu enxergar, né, a linha onde está mais ou menos o mapa do Brasil, né? Então, é a mesma coisa que a gente faz com os mapas, então a gente vai reduzindo ele. E então aí você consegue ver. Outra coisa também no Google, né, Maps, você vai ver uma rua em determinado bairro. Só que de primeiro momento você não consegue ver o nome da rua, onde essa rua está passando, cortando, né, o território. Então, para você ver, você vai aumentando, você vê o nome da rua, você vê onde ela está passando, quantas quadras você tem que virar à direita, quantas você tem que virar à esquerda, para você seguir o seu caminho, visualizar o que tem no território, né? Então, essa é a escala. Temos também aí a classificação dos mapas de acordo, né, com outros conteúdos também. Como, por exemplo, temos aí o mapa, né, topográfico. Então, o que é um mapa
topográfico, né? É um mapa que permite identificar o relevo, né? A altitude desse relevo. Então ele vai estar, né? Às vezes ele pode não estar mostrando para a gente numerações, né? Tabelas, né? Aqui do seu lado esquerdo ou direito. E nenhum tipo de altitude, né? Por meio de números. Então, no caso aí, você pode, por meio da coloração, você pode ter uma noção, né? Então, as regiões mais escuras são regiões de altas altitudes, né? Cordilheiras, né? Agora, as regiões mais claras são regiões de planície, né? E as regiões no caso, as regiões verdes, né, são regiões de planície. E as regiões mais clarinhas, regiões de planalto, né? Temos essa noção também quando a gente vai ver os mapas. Depois, temos aí o mapa político, né, ou de referência. O mapa político, pessoal, é aquele que a gente consegue observar as regiões delimitadas por fronteiras, né, as divisões das fronteiras de um estado, de um município, de uma região qualquer, né? Então, nós conseguimos visualizar as fronteiras. Temos também, né, o mapa temático, né? Então, como por exemplo, este mapa aqui é um mapa temático. Por que é um mapa temático? Porque permite observar informações específicas do território, como por exemplo, né, pode ser relacionadas aos fenômenos naturais, sociais e econômicos, e é representado por meio de figuras geométricas, né, normalmente. Então, de acordo com a figura, né, eu tenho a representação da figura no mapa aqui ao lado, né, no canto inferior à esquerda. Então, temos aí vários círculos, né? Deixa eu aumentar aqui um pouco. Então, aqui na nossa região, ou na nossa tabelinha aqui, temos aqui 3 círculos, né? Um maior de todos, outro mediano e o outro menor. E aí, então, podemos ver, né? Esse mapa aqui mostra pra gente, vamos ver o título, distribuição da população por cor e raça, né? Então, podemos ver aqui duas tabelas, né? Uma de forma geométrica e a outra por meio de cores, né? Então, tá falando lá, distribuição da população por cor e raça, né? 2010, o ano, né? Então, na primeira tabela acima aqui, eu tenho por raça. Branca, preta, parda, amarela, indígena, né? E embaixo eu tenho a população total por 1.000 habitantes. Então, conforme maior o círculo, maior a população eu tenho concentrada na região. Então, olha a região aqui que representa São Paulo, né? É o maior círculo, então é o maior número de pessoas que existe lá. Vamos ver, né, agora a referente a cor, né, e raça. Temos aqui as colorações mais claras, representada por branco. Preta, temos aqui a cor mais escura. Parda, a cor parda, né, beijinho aqui. Amarela, no caso, é a indígena, né, bem pouquinho. E, ou melhor, a amarela é asiática, né? E a vermelha é indígena, né? Praticamente não tem. Então, no caso aí, maior população São Paulo, né? E aí depois vem a questão da raça aqui, das etnias, né? Então, temos aqui a população mais referente à população branca, Rio Grande do Sul, né? Olha lá. E onde tem mais população negra? Na Bahia, né?
Ceará também tem bastante, né? E a população parda, ou desculpa, a população parda, mais na Bahia, e a população preta, também mais na Bahia. Preta, né? Eu acho estranho, eu achava melhor colocar negra aqui, né? Bom, então, e aí por diante aí vai, né, pessoal? A população que tem mais indígena, podemos considerar no Amazonas, né? E a amarela que tem mais é São Paulo, no caso aqui asiática. Então, pessoal, esses, né, são os mapas temáticos. Então, ele está nos dizendo, trazendo informações sobre as questões de distribuição de população, cor e raça. Depois temos aqui a representação de terreno, né? No caso aí temos mapas topográficos, né? Então, o mapa topográfico ele mostra para a gente as questões que envolvem o relevo, né? A sua altitude, né? Se é uma montanha, se é uma planície, se é um planalto, né? Então temos essa representação aqui. Cada faixa dessa corresponde a uma altitude. Cada cor aqui corresponde a uma altitude, né? Então pode ver aqui no mapa o topo lá, 400 metros, 300, 200, depois vem 100 na região mais na superfície da Terra. Ou ele pode, né, ser representado desta forma aqui, né? Aqui numa forma tridimensional e aqui numa forma plana, né? Como se estivesse olhando, né, de um avião olhando para uma montanha. Então o topo, né, que é a parte menor aqui, né, a região de maior altitude, e depois vai diminuindo essa altitude de acordo com as cores, conforme vai para os extremos, né, as regiões mais baixas, mais ao centro, regiões mais altas. Bom, gente, então tudo isso é feito, antigamente era feito por meio, né, de fotografias, por meio de aviões, né? A pessoa ficava lá com a máquina tirando foto de um avião. Hoje o avanço tecnológico, né, permitiu uma nova forma de fazer esse trabalho, né, que é por meio do aerofotogrametria, ou seja, é um drone, né, um aparelho não tripulável, que ele é controlado de forma remota, né? E aí então ele vai sobrevoando a área, né? E fazendo o mapeamento de toda a área, e ele vai trazendo de uma forma informação de uma forma mais rápida, mais precisa, né? Porque no drone é acoplado uma câmera e essa câmera vai registrando a região. Então, conforme vai registrando parte por parte por exemplo, de uma fazenda, ele pode observar as partes mais altas, as partes mais baixas. Se for uma plantação, sabe onde o grão, né, a vegetação está mais presente, onde o grão está nascendo, onde nasceu mais rápido, enfim, qual área, né, que está mais desmatada, qual área que está mais arborizada, enfim, dependendo do que for o estudo, esse equipamento, né, essa função, o drone faz essa função, acoplado nele uma câmera específica, né, que traz essas referências aí. Então, isso revolucionou, né, principalmente aí as atividades agrícolas, né. Tem equipamentos, né, que são acoplados não só em drones, mas também em satélites, né, como o caso, o funcionamento do GPS, né, da câmera que a gente vê, ou melhor, da imagem que a gente vê também no computador, na internet. Temos aí a precisão do local, né, visto às vezes em tempo real, né, ou por meio de fotografias, né, que vai registrando as mudanças, né, na região, e aí você tem uma melhor informação. Bom, gente, então é isso, ficamos por aqui, né? Espero que vocês tenham anotado, feito as anotações de vocês
anotações de vocês no caderno, né? Dúvidas também anotem, né? Para depois a gente tirar lá no chat. E a anotação vai ser muito útil para depois fazer uma atividade lá no chat. Tudo bem, gente? É isso. Tudo de bom. Até a próxima. Tchau, tchau.